Então, pessoal, vamos lá, vamos falar aí sobre as principais lesões nas férias. Então, o que que acontece? Muitas vezes, né, quando a gente está nesse período aí de férias, a gente viaja ou vai tentar aí um novo esporte, né, uma nova modalidade, e aí nessa tentativa de relaxamento, muitas vezes acabam aparecendo algumas lesões. Então, a gente tem aí, né, algum aumento no número de algumas lesões, como as contusões, os entorses, os torcicolos e até mesmo as fraturas. Então, são todas lesões que elas não acontecem só nas férias, mas que elas têm um aumento durante as férias. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso e também sobre a fisioterapia. O que que a fisioterapia pode fazer em cada uma dessas, né, dessas lesões. Então, conforme a gente está falando, o aumento dessas lesões, elas vão acontecer nesse período em função da troca, né, da quebra do nosso padrão anual, digamos assim, né? A gente tem um padrão de vida aí, de atividades que a gente vive no nosso ano, antes das férias, seja estudando, trabalhando, né, trabalhando em escritório, enfim. E aí, quando você entra em férias, você acaba recrutando musculaturas que você, obviamente, utiliza, mas não com tanta intensidade para realizar suas atividades do dia a dia. Então, aqui, principalmente, né, para pessoas mais sedentárias, e também, obviamente, que não são só lesões desse tipo. Infelizmente, também aumentam o número aí, por exemplo, de acidente de trânsito, o que leva muitas vezes a um aumento das fraturas, por exemplo, né, nos acidentes mais graves, onde a gente pode ter, inclusive, os politraumatizados. Então, em função, né, de toda essa troca, dessa quebra de rotina, é que essas lesões acabam aparecendo. Bom, a gente também tem outra situação, que é a situação dos idosos. Os idosos, por si só, né, muitas vezes, eles têm aí um aumento do número de fraturas, né, em função das férias, da troca do local, então, às vezes vai viajar, vai visitar um filho, ou então a casa dos avós se enche de gente e eles também saem da rotina, né, então, muitas vezes essa quebra de rotina também para o idoso pode ser um aumento do risco aí, né, do índice de quedas, logo do índice de fraturas. Então, muitas vezes, para melhorar, né, para a gente poder dar até umas dicas para os nossos avós, né, para os nossos pais, muitas vezes, que é importante o quê? Primeiro, ter uma luz acesa durante a noite, né, ou um abajur, para que, se ele precisar levantar à noite, para que ele não saia no escuro, também escada, subir e descer a escada, né, principalmente durante a noite, que essa escada esteja iluminada, aproveitar que você está indo visitar seus pais, seus avós, ver aquele tanto de tapete que tem pela casa, né, que idoso é sinônimo, principalmente as avós, né, é sinônimo de muito tapete, muito crochê e tudo mais, e acaba, né, sendo um outro risco, porque pode escorregar em cima desses tapetes e acabar caindo. Então, a gente pode, sim, fazer das férias, né, uma forma de prevenção, né, de ajudar nossos familiares aí a se prevenir dessas lesões tão comuns aí nesse período. Bom, a gente também tem outras alternativas, né, que para não lesionar, né, que aí eu acho que não seria tão adequado, que vai aonde, né? Ou a gente não tira férias, que não é uma boa opção, né, pessoal? Ou então se veste com uma armadura dessa dos pés à cabeça, né? E aí vai evitar contusão, vai evitar vários traumas. É óbvio que ninguém vai deixar de tirar férias, porque aumenta o índice de, né, a incidência aí dos números de algumas lesões. E aí também aumenta o nosso trabalho, né, como fisioterapeuta. Então, o que que a gente pode fazer? Primeiro, né, trabalhar com essa parte de prevenção, de orientação, começando pelos nossos familiares, orientar todas essas questões que podem ser abordadas, por exemplo, uma viagem longa, onde a gente pode fazer pequenas paradas, né, se for de carro, para poder estar esticando as pernas aí, alongando, né, dando uma relaxada na musculatura, diminuindo as tensões. Outra forma também, se vai fazer uma atividade física, né, uma atividade física diferente, fazer, principalmente se a pessoa for sedentária, então, fazer um aquecimento prévio para poder preparar aquela musculatura para aquela brincadeira, para aquela atividade, para evitar, né, essas pequenas ou grandes lesões aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos começar falando aí das lesões propriamente dita. Então, a gente viu lá nos nossos videozinhos, né, durante a semana, que a gente tem algumas lesões
que tem um aumento aí nesse período. E a contusão é uma delas. Então, a contusão, ela é um tipo de lesão muscular, né, que vai estar aí associada a uma pancada. Então, quando a gente bate, né, por exemplo, quando eu bato meu cotovelo contra a parede, por exemplo, quando você cai, ou quando cai alguma coisa sobre seu pé, por exemplo, isso tudo a gente chama de contusão. Então, contusão, ela vem de uma pancada. Então, é a, né, a conhecida pancada aí que a gente toma, né, muitas vezes. Então, essa pancada vai levar a uma contusão. Essa contusão, ela pode ser simples, né? Então, foi lá, bateu e tal, caiu alguma coisa no pé, colocou um gelinho ali na hora, que já é uma coisa bem, né? Que quase todo mundo, quando machuca, faz isso. E também é um recurso que a gente utiliza na fisioterapia. Mas aí, enfim, foi lá, teve aquela batida, né? Aquela topada direta ali. E aí, utilizou um gelinho, ficou um pouco de repouso, resolveu, no outro dia tá bem. Só que essa contusão, ela pode ter um grau mais elevado também. Então, a gente pode ter uma contusão que vai desde a contusão da musculatura, onde você tem esse impacto, como você pode ter também uma contusão, né, mais próxima das articulações, por exemplo, na coluna. E aí sim vai requerer um tratamento mais, como é que eu vou dizer, um tratamento mais, com um prazo maior, ele não vai melhorar tão rapidamente como, por exemplo, se caiu alguma coisa, né, ali no pé, ou se bateu o cotovelo, enfim. E aí, gente, vocês vão perceber que a contusão, ela tem, né, algumas características que são bem comuns aí da contusão. Então, desde um edema que pode aparecer, então, como falei para vocês, dependendo, né, da gravidade dessa contusão, ele pode ter um edema, como vocês estão vendo aqui nesse pé, né? Então, a gente tem aqui um aumento do edema, pode ter um aumento, né, da coloração ali, aparecer esses roxos, né? Também pode acontecer, limitação de movimento e dor. Então, dependendo do tanto, né, ou seja, da intensidade dessa contusão, esse indivíduo, esse paciente ou esse familiar, ele pode apresentar, vamos lá, dor, né? Então, ele pode apresentar dor, pode apresentar edema, pode apresentar a hiperemia ali no local, né? Essa roxidão, e pode apresentar também a limitação de movimento. Então, outras características também de lesão muscular, além da contusão, a gente pode ter os estiramentos também e as lacerações. Então, quanto mais grave for, né, essa lesão muscular, por exemplo, né, aqui uma lesão por contusão, aí a gente tem, né, aqui ela já de uma forma mais moderada e a forma mais grave. Então, a gente vai ver esses roxos. Então, por exemplo, quanto mais roxo tá naquela região, mais, né, derrame ali, derrame de edema, né, de líquidos, teve naquele segmento. E então, ficou mais roxo. Então, aqui, como vocês podem ver a associação aqui da figura, né? Então, quanto mais grave, mais roxo vai ficando aí a estrutura, a pele desse paciente, né? Que a gente pode ver através da pele do paciente. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, a gente vai ter tanto as lacerações, né? Que essa aqui já é mais grave, é mais difícil de acontecer. Mas a contusão, os estiramentos, eles são bem comuns. Então, a gente vai falar um pouquinho dos estiramentos também. E aí, um exemplo que eu dou para vocês é, por exemplo, quando um pai, né, que vive dentro do escritório, só aquele futebol de final de semana, ou então, quando resolve jogar um futebol, virar atleta, né? Agora, no começo do ano, todo mundo com as promessas de ano novo, de vida saudável, de novos esportes, enfim. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe esses 3 músculos para vocês, para enfatizar, né, essa parte aí desses estiramentos musculares, como que eles acontecem. Então, por exemplo, ele vai ser mais comum naquela musculatura onde ela é biarticular. O que isso significa? Que ela passa por mais de uma articulação. Então, se essa musculatura, ela vai passar por mais de uma articulação, né, por 2 articulações, ela é uma musculatura que é biarticular. E aí, aqui, para representar o chute para vocês, né, por que a gente pode ter esses estiramentos durante uma partida de futebol, por exemplo, uma corrida, ou até um jogo de futebol ali com um filho e tal, porque a gente vai ter
o músculo semitendinoso, que vocês estão vendo aqui na região posterior, né? Ele vai sair lá da nossa articulação lá próximo ao nosso quadril, né? Lá no pubis, e vai passar lá pelo nosso joelho. Então, ele é um músculo biarticular, fica na região posterior da nossa coxa. A gente vai ter o nosso músculo gastrocnêmio, a gente vai ter aqui, né, a divisão, ou seja, as duas cabeças aqui do gastrocnêmio, e ele também é um músculo biarticular. Ele vai passar lá pela articulação do joelho e vai inserir lá no calcâneo. E a gente tem o reto femoral, que é um músculo que fica na região anterior da nossa coxa, e ele também é biarticular. Então, quando eu faço um movimento de chute, o que acontece? Quanto mais eu flexiono meu quadril, eu vou estar estendendo esse joelho, né? Então, eu estendo o joelho, flexiono o quadril, para fazer o chute, para fazer partir dessa flexão para uma extensão de joelho. Nesse movimento conjugado, né, dessas estruturas, dessas junções miotendíneas, quando a gente tem um estiramento dessas junções miotendíneas, é onde a gente tem o estiramento muscular. Então, eu tenho a musculatura da região anterior e posterior, trabalhando conjuntamente, uma na extensão, outra na flexão, né, ou seja, na flexão do quadril, para promover uma melhor extensão do meu joelho, que vai promover, se for feita, né, por uma pessoa sedentária, que não fez um alongamento prévio, que não fez um aquecimento prévio, ele pode levar a uma lesão do tipo que a gente chama aí de estiramento da musculatura. Beleza, pessoal? Então, essas duas lesões musculares, elas são aí as que a gente tem um aumento considerável nas férias, tanto a contusão quanto os estiramentos musculares, em função, né, dessas práticas esportivas, ou seja, dessa quebra de rotina que é as férias, ok? Então, o nosso paciente chegou lá, né, relatando que teve uma contusão. E agora? Bom, se ele foi para o fisioterapeuta, o que isso significa? Que a contusão que ele teve foi um pouco mais séria, né? Ou seja, o tratamento que ele fez em casa, ou colocou aquele gelo rapidamente ali sobre, né, a estrutura, ou até mesmo aquele Dorflex que ele é acostumado a tomar, que a gente sabe que né, temos essa cultura, digamos assim, de automedicação, que não é nada bom, né? Mas, normalmente, às vezes a gente sente uma dor e acaba tomando um relaxante muscular, enfim, e ele provavelmente fez isso e não resolveu o problema dele. Então, ele segue com dor, segue com edema, segue com aquela estrutura ali, seja, né, ou seja, a estrutura que ele bateu continua bastante roxa, né, e ele tem uma certa limitação de movimento. Então, isso sim faz com que ele vá até o fisioterapeuta e queira, né, a nossa ajuda nesse sentido para voltar à atividade normal dele. Então, gente, o que vai depender, qual ferramenta que eu vou utilizar? A gente sabe que, como fisioterapeuta, nós temos uma gama de ferramentas que a gente pode estar utilizando, além bom, as que a gente aprende na faculdade e as que a gente tem, né, autorização e tudo mais para poder utilizar, a gente ainda tem as ferramentas dos cursos adicionais que a gente faz, seja de uma pós-graduação, de um curso de especialização, então, acupuntura, enfim, quiropraxia, osteopatia, né, que também são aí algumas técnicas que são utilizadas pelo fisioterapeuta, RPG, Pilates, enfim, várias dessas ferramentas que a gente também vai estudando aí ao longo da nossa jornada. Então, gente, o que vai decidir qual ferramenta eu vou utilizar vai ser a avaliação, porque é através da avaliação que eu vou saber como esse paciente machucou, que idade que esse paciente tem, afinal é diferente, as ferramentas que eu posso utilizar também são diferentes em uma criança, em um adulto ou um idoso. Então, tudo isso eu vou poder ver na avaliação. A contusão, normalmente, ela não vem de uma lesão que já tem ali uma certa estruturação na biomecânica daquele paciente. Como a gente falou, a contusão, ela vem de uma pancada, um acidente, algo caiu em cima do pé desse paciente, ou ele caiu, se bateu, enfim, ela vem de uma batida, de uma pancada. Então, normalmente, nesse caso da contusão, a gente vai tratar a contusão literalmente, né? Ela não vem de uma alteração biomecânica, de uma alteração estrutural. Então, nesse caso, muitas vezes, ele vai ter que utilizar o quê? O repouso daquela estrutura, né?
principalmente se tiver com um edema muito grande, se ele tiver com uma dor muito acentuada, ele vai ter limitação de movimento. Então, acaba que o repouso ali no primeiro, segundo dia pode ser importante, dependendo de cada caso. Bom, além do repouso, a gente pode e deve aconselhar esse paciente a utilizar gelo. Então, por que o uso de gelo? Para fazer a vasoconstrição, para melhorar, né, para estimular ali os receptores de dor, para melhorar a dor desse paciente. Então, ele vai servir tanto para analgesia, quanto para diminuir o edema, para limitar, né, o extravasamento de líquido ali, tanto entre a musculatura, o líquido intersticial também. E também a gente pode estar utilizando de eletroterapia. Então, o uso de TENS, por exemplo, né, é uma boa ferramenta para melhorar a dor desse paciente. Então, dentro, né, da nossa avaliação, dentro da gama de ferramentas que a fisioterapia pode estar utilizando, aqui estão citadas algumas. Lembrando que eu escutei muito isso na minha faculdade, quando aluna, escutei, né, durante a vida fisioterapêutica aí, né, profissional, e hoje, como professora universitária, repito isso também. Fisioterapia não é receita, não é receita de bolo. A gente tem alguns protocolos para tratar alguns tipos de lesão, principalmente na fisioterapia desportiva, porque são um grupo muito parecido de pacientes, um grupo de pacientes que são atletas. Agora, nenhum paciente é igual ao outro, por mais que ele tenha a mesma modalidade de esporte, enfim, a gente não usa receita para tratar esse paciente. O que vai depender de qual ferramenta a gente vai utilizar dentro dessa gama de ferramentas que a gente tem para utilizar na fisioterapia? É a nossa avaliação, é a gente saber que paciente que eu vou estar tratando. Então, não é receita. Se você fizer uma boa avaliação, a ferramenta, com certeza, a ferramenta que você vai escolher para tratar o paciente, ela vai ser a ferramenta adequada. Agora, se você não souber identificar aquela lesão, se você não souber identificar o que aconteceu ali, que mecanismo de lesão levou àquela, né, aquela sintomatologia que o paciente está te falando, não importa a ferramenta que você vai utilizar, você não vai conseguir tratar esse paciente de uma forma satisfatória. Então, repouso, gelo, uso de eletroterapia, se for o caso, uso de drenagem para poder melhorar esse aspecto, né, principalmente do edema, para ajudar a melhorar esse edema, as mobilizações passivas, mobilização ativa, né, no decorrer do tratamento, para ele poder ir voltando à movimentação daquela articulação. Certo, pessoal? Bom, vamos falar então de torcicolo. O que é o torcicolo, pessoal? O torcicolo, né, todos nós já passamos por essa experiência, ou a grande maioria de nós já passou por uma experiência de torcicolo, e é aquela limitação, aquela dificuldade que a gente tem, né, em virar aí, né, em virar a nossa coluna cervical, em fazer essa rotação de cervical. Olhar para os lados é muito difícil, normalmente a gente vira e vira o corpo todo, porque não consegue movimentar a musculatura do pescoço. Então, eu trouxe aqui um videozinho para vocês, para a gente relembrar um pouquinho, né, dessa musculatura aí do nosso pescoço. Então, a gente vai ter, desde a musculatura aí, de esternocleidomastoide, né, os retos do pescoço, o oblíquo do pescoço, que são os músculos, né, entre várias musculaturas, são os músculos aí que vão nos auxiliar nos nossos movimentos da cabeça. Então, para tratar um torcicolo, é muito importante que a gente lembre da localização desses músculos, né, principalmente aí das suas origens e inserções, para poder tratar da forma mais assertiva possível. Então, gente, o torcicolo, além, né, dele ter essa característica de essa contração involuntária das fibras musculares, ele traz uma curiosidade para a gente, porque essa contração acontece para evitar uma lesão mais séria, uma lesão mais grave. Então, eu não posso associar o torcicolo a uma noite mal dormida. Eu não posso associar o torcicolo simplesmente porque essa pessoa passou aí um tempo dentro, né, como nessa figura que vocês estão vendo, como ela passou um tempo aí com o pescoço flexionado lateralmente, numa postura errada, numa viagem mais longa. Normalmente, o torcicolo, e quando eu falo normalmente, né, porque pode acontecer em função do travesseiro, da viagem, pode, mas normalmente não é assim. Ele acontece porque a gente já tem alguma questão, alguma lesão não, mas alguma estruturação de uma lesão.
e esse aumento da contração das fibras, ela acaba trazendo o quê? Uma proteção para a nossa articulação. Para a articulação de quem? Das nossas vértebras cervicais. Então, pessoal, quando a gente tem um torcicolo, quando um paciente chega para a gente com torcicolo, a gente tem que se atentar muito a isso e saber fazer essas orientações de como tá, por exemplo, como que ele está utilizando o computador dele, essa tela não está muito alta, ou será que ele tem um apoio adequado para os braços, para os cotovelos durante, né, o período de trabalho? Como que ele está utilizando esse celular? Tecnologia não tem como, ela faz parte da nossa vida. Então, ninguém utiliza o celular com a cabeça, né, na posição anatômica. Todo mundo faz o quê? Uma hiperflexão de cervical, fazendo com que a gente sobrecarregue a estrutura dessa musculatura do pescoço. Então, tudo isso durante o ano todo. Aí, quando essa pessoa tira férias, ela, além de toda essa sobrecarga, ela ainda tem, né, essa característica da viagem longa, do travesseiro mais alto, a cama que não é dele. Então, acaba que você tem ali um gatilho, muitas vezes, para desencadear uma lesão. E nesse gatilho, o que o nosso corpo sabiamente faz? Ele contrai para proteger essa articulação. Então, o torcicolo, na verdade, ele é uma proteção da articulação. Então, a gente vai ter uma contração involuntária das fibras musculares, né, dessas junções miotendíneas aí, e que vai levar a esse enrijecimento da nossa musculatura do pescoço. E a gente sabe que, junto com esse enrijecimento, esse paciente, ele vai apresentar o quê? Aqui, sim, uma grande limitação, né, dos movimentos rotacionais aí da cabeça, ele não vai conseguir, ele acaba girando o corpo todo, ele vai sentir dor, então ele vai ter enrijecimento, ele vai ter dor, ele pode ter edema também nessa região, então ele pode ter, inclusive, uma dor irradiada, um peso aumentado em cima dos braços, em função dessa contração, dependendo de qual musculatura ali, né, vai estar mais envolvida nesse processo aí dessa contração, então pode sim irradiar, né, para essa região dos ombros. Então, todas essas vão ser as queixas do nosso paciente que chega com torcicolo. Agora, diferente do paciente com contusão, esse paciente que chega com torcicolo, ele tem sim, provavelmente, alguma alteração aí estrutural. E esse paciente a gente tem que ter cuidado e saber orientar ele para melhorar essas causas aí, né, do que está trazendo esse torcicolo. Muitas vezes vocês podem ter aí um paciente que tem torcicolo recorrente, e aí você vai lá, trata a musculatura, faz a liberação miofascial, coloca lá o calor, usa eletroterapia, enfim, e passa um mês, passa dois, esse paciente volta lá com a mesma queixa. Por que isso acontece? Porque o fator causal não está sendo retirado. A causa, o que está levando a esse torcicolo recorrente, não está sendo retirado. Enfim, as causas mais comuns aí de torcicolo a gente vai ter, então, o acúmulo de tensão física e emocional, o posicionamento da cabeça incorreto, seja durante o sono, ou seja durante, né, aí a prática dos celulares, enfim, né, dos smartphones, os movimentos muito bruscos também pode, aquele giro de cabeça, aqueles movimentos mais intensos, também pode levar a um torcicolo. O efeito físico, né, o exercício físico feito de forma incorreta, então, a sobrecarga, muitas vezes na academia, agora eu estou de férias, vou pegar mais peso, vou fazer mais atividade e tal, aí vai lá, estava com uma carga de 10 quilos e quer passar para 30 quilos, né? Então, esse aumento de carga com a postura errada, ela vai trazer também, ela pode trazer o torcicolo aí como uma consequência. Traumatismos na região da cabeça e do pescoço, então também o efeito chicote, né, gente, ele entra tanto nesse traumatismo quanto no movimento muito brusco, então os acidentes, as batidas, principalmente atrás, né, do carro, que leva aquele movimento de extensão e flexão de pescoço. E as alterações da coluna, então, um problema estrutural, por exemplo, de torcicolo, pode ser uma hérnia de disco, uma escoliose mais acentuada, ou até mesmo alterações ali das vértebras, né, da nossa cervical. Então, todas essas causas, elas podem ser consideradas as causas mais comuns de torcicolo. E por que ele aumenta durante as férias? Porque durante as férias, a gente vai estar fazendo, né, exatamente o que a gente começou falando nessa aula. A gente quebra os nossos padrões, a gente sai da nossa rotina. E essa saída da rotina, muitas vezes,
vai trazer movimentos diferentes do que a gente está acostumado, causando ainda mais sobrecarga naquelas articulações, o que leva ao aumento da tensão, o enrijecimento, logo o torcicolo. Beleza? Então, o que a fisioterapia vai fazer aqui? E aqui vocês vão ver que a avaliação ela tem um peso bem considerável. Por que ela tem um peso bem considerável? Porque, como a gente falou, diferente da contusão, o torcicolo, ele vem, né, normalmente, de uma estruturação de uma má postura, por exemplo, de uma estruturação de uma sobrecarga muscular. Então, aqui, a gente precisa saber qual é a causa desse torcicolo. E a gente só vai saber essa causa na avaliação. Então, dependendo do que a gente viu ali naquela avaliação, a gente vai trabalhar com algumas ferramentas, como falei anteriormente lá, né, na avaliação da contusão. Então, a gente pode utilizar, que diferente da contusão, aqui o mais indicado é a termoterapia. Então, eu vou estar utilizando, né, o calor ao invés da crioterapia. Por quê? Primeiro, porque essa região aqui, né, as pessoas normalmente preferem mais o calor do que o frio, e porque também o calor ele vai promover o relaxamento da musculatura. A longo prazo, o gelo também, né, depois que você retira o gelo, ele também vai promover essa sensação de relaxamento. Mas a termoterapia, ou seja, o calor, ele vai trazer essa sensação de relaxamento mais rapidamente. Então, nesse caso, é melhor. Como eu não tive um trauma, não tive um choque, né, é uma lesão, por exemplo, a pessoa acordou assim, então não tem problema, eu posso utilizar a termoterapia. Agora, se vem de por exemplo, uma fratura, ele teve um outro tipo de lesão, aí a gente já vai estudar de outra forma esse tratamento fisioterapêutico. Mas aqui, falando de um torcicolo, né, que surgiu depois de uma noite mal dormida e tal, então, ok, pode utilizar a termoterapia. As massagens podem ser utilizadas? Com certeza. Gente, tem que parar com essa coisa que fisioterapeuta não faz massagem. Fisioterapeuta faz massagem, sim. Ele tem que saber fazer e tem que saber fazer bem feito. Então, ele não vai fazer massagem no corpo inteiro. Aí, quem vai fazer é o massoterapeuta. Agora, naquelas regiões, os tiger points, né, os pontos dolorosos de dor, a gente não só pode, como deve. Isso, muitas vezes, é o seu diferencial aí dentro da sua grande quantidade de ferramentas que você tem para atender o seu paciente. Então, massagem pode ser feita no torcicolo? Pode, deve ser feita. E aí, a gente vai fazer aquela massagem até o paciente sentir dor? Não, claro que não. Por quê? O que a gente falou? Aqui, o torcicolo, ele não vem de uma proteção da musculatura, eu não estou tendo aquele aumento da tensão para proteger a minha estrutura articular, aí o meu organismo entendeu que ele precisa proteger a minha articulação. E aí vai você, fisioterapeuta, lá e faz aquela liberação, e o paciente com dor, e ele fala, não, tá doendo, mas sem dor não há resultado, né? Gente, não funciona assim. Porque se eu tenho um efeito protetivo do meu corpo, e eu vou lá e coloco mais pressão, mais força, faço o meu paciente sentir mais dor, o meu organismo não vai entender que aquilo ali é um tratamento. Ele vai entender que aquilo ali é uma agressão. E ele vai, provavelmente, depois da massagem, ele vai ficar mais rígido. Então, nem sempre, né, fazer o paciente, na verdade, não funciona assim, né? Fazer o paciente sentir dor significa que ele vai melhorar. Isso não é uma máxima verdadeira, tá? Então, se ele tá com torcicolo, o melhor que a gente tem a fazer é fazer um deslizamento superficial, um pouco mais profundo. O paciente começou a sentir dor, alivia a mão, porque a mão tá muito pesada e ele vai acabar contraindo ainda mais para poder, né, proteger aquela estrutura. Acupuntura, no caso, né, é bom, ajuda se você não pode fazer acupuntura, não tem a especialização para isso, ele pode fazer um tratamento aí de equipe multiprofissional. Às vezes ele vai no acupunturista e depois pode ir para fisioterapia, tá tudo certo também, pode utilizar. Quiropraxia, que são as técnicas, né, de manipulação aí das estruturas vertebrais, também pode ser utilizado, dependendo em que ponto. O paciente chegou lá com torcicolo agudo, né, acordou, você não vai fazer, né, nenhum tipo de tração. Primeiro que você precisa ter essa formação para poder trabalhar com isso. Mas, enfim, eu não utilizo nesse caso, só depois quando a musculatura já está mais solta, o paciente já está melhor, aí a gente vê se existe ou não a necessidade de fazer aí o ajuste, né, a quiropraxia. E o RPG, principalmente, se ele for aí, né,
tiver uma desestruturação ou um desequilíbrio da estrutura muscular, de um lateral direita à esquerda, ou então anterior e posterior. E aí sim, as posturas de RPG são bem importantes para poder melhorar todas as curvaturas da coluna, a postura desse paciente, para ele não ter recorrência desse torcicolo. Então, mais uma vez, gente, a proposta do tratamento, ela é individual. Como vocês veem, por mais que seja, né, uma discussão de caso, enfim, a gente sempre vê que tem várias alternativas. Depois, nos vídeos posteriores, a gente vai fazer estudos de caso mais específicos. Então, paciente com tal idade, com tal lesão, que aí fica mais fácil da gente direcionar um tratamento, porque a gente vai ter realmente uma persona ali, né, um paciente, para a gente estudar, né, para a gente estudar aquele caso. Mas aqui, como a gente está falando de uma forma mais ampla, então, sempre lembrar que o tratamento, ele é individual. Eu não tenho nenhuma receita mágica para tratar todos os pacientes de vocês. Isso não existe. Se alguém falar que existe receita mágica que cabe para todo mundo, abre seu olho, porque provavelmente essas receitas, elas não funcionam, porque cada pessoa vai responder de uma maneira diferente, certo? Bom, falando ainda aqui, né, seguindo as nossas lesões de férias, a gente vai ter os nossos entorses. Aqui, gente, a ideia desse videozinho aqui é para que saiba, então, quais são os tipos de entorse, né, os graus desse entorse, mas só de entorse a gente pode fazer aí uma aula gigantesca só para falar de entorse, porque a gente sabe que tem vários tipos de lesões, tem vários tipos de ligamentos que a gente pode estar, né, que o paciente pode estar rompendo, e a gente sabe que tem a biomecânica do tornozelo, que vai trazer aí uma facilidade ou uma dificuldade num ou no outro tipo de entorse de tornozelo. Então, a gente vai falar aqui mais sobre os tipos de entorse, os graus de entorse e como que trata. Depois, se vocês quiserem, pode sugerir aí uma aula, né, de entorse de tornozelo, e a gente faz uma aula bem completa só de entorse de tornozelo, falando dos ligamentos e da biomecânica do tornozelo também. Deixa um comentário aí, qualquer coisa, se vocês quiserem essa aula. Beleza? Então, vamos lá. Entorse de tornozelo. A gente vai ter dois tipos de entorse. O entorse em inversão e o entorse em eversão. Inversão, quando a gente vira o pé para dentro, né? Normalmente a gente fala, você faz aquele arco e a planta do pé volta para dentro. Então, aí eu tenho um entorse em inversão. Quando que eu tenho entorse em inversão? Quando meu pé vira para fora, a planta do meu pé fica olhando para fora. Então, eu tenho aí um entorse em eversão. O entorse em inversão, ele é o mais comum, é o que mais acontece. A gente sabe também que o entorse, né, a gente pode estar aí caminhando até de rasteirinha muitas vezes e pronto, mudou ali a altura do piso onde a gente está andando, acabou torcendo o pé. Isso é um acidente, pode acontecer. Um paciente que tem entorse recorrente de tornozelo, aí provavelmente ele pode ter uma alteração de ligamento de joelho, uma alteração de ângulo de quadril, que vai levar a esses entorses recorrentes. E aí a gente precisa tratar o paciente como um todo e não só como um tornozelo. Aqui a gente vai focar mais no tornozelo desse paciente. Então, vamos lá. A gente vai ter entorse em inversão, que vai acontecer mais, né, vai ser o maior número de entorses que a gente vai ter, por conta da própria biomecânica do tornozelo. Aqui, o que a gente pode ver? A gente tem a nossa pinça maleolar e a nossa fíbula, ela é mais longa, né, na região lateral. Então, isso faz o quê? Como eu tenho uma fíbula mais longa na região lateral, quando eu tenho o meu pé voltado para fora, como aqui no entorse em eversão, por exemplo, eu tenho uma barreira anatômica que segura esse pé. Ela não deixa esse pé fazer esse entorse. Então, a minha própria anatomia da minha estrutura do meu tornozelo, ela já é uma anatomia que tem, né, uma facilidade, digamos assim, uma proteção para o entorse em eversão. Além da pinça maleolar, da nossa fíbula ser mais longa, né, lateralmente do que medialmente, como vocês estão vendo aqui, a gente ainda tem aqui o ligamento deltoide. Então, o ligamento deltoide, ele é um ligamento extremamente forte. A gente vai ter 4 ramos do deltoide aí, que saem, né, de um mesmo ramo de uma mesma estrutura. Então, ele é um ligamento realmente mais forte. Então, em função dessa biomecânica do tornozelo, dessa fíbula ser mais longa lateralmente, né, do que a nossa tíbia medialmente, a gente vai ter aí, né,
uma dificuldade, digamos assim, uma dificuldade já anatômica nossa em torcer esse tornozelo, em ter esse entorse no sentido de eversão. Já em inversão, o contrário é verdadeiro. Eu não tenho aqui, ó, a fíbula, ela não é tão extensa medialmente. Então, digamos que ele tem aqui uma instabilidade maior medialmente do que lateralmente. E os nossos ligamentos, que a gente vai ter aqui na parte lateral, eles não são como um leque igual o deltoide, que fica, né, que sai da mesma porção e vai fazendo aí as suas conexões. Lá na nossa região lateral, a gente vai ter os ligamentos separados. Então, eu não tenho uma mesma junção de ligamento, aonde que está ali mais fortalecido numa mesma região. Então, eu vou ter os meus ligamentos separadamente. E isso também faz com que a minha instabilidade lateral seja maior. Então, gente, é mais fácil torcer o pé para dentro do que o pé para fora. Então, o entorse em inversão, ele é muito mais comum do que o entorse em eversão. E aí, falando ainda dentro dos níveis, né, do entorse de tornozelo, além da gente ter inversão e eversão, a gente vai ter diferentes graus, né, de lesão de entorse de tornozelo aí. A gente vai ter grau 1, quando eu tenho o estiramento, então eu tenho lá, né, o meu ligamento tá todo bonitinho, aí eu tive um entorse em grau 1. Esse ligamento vai dar uma relaxada, digamos assim, ele vai distender, né? Ele vai ficar mais. As suas fibras vão ficar mais alongadas. Quando eu tenho o grau 2, algumas fibras vão ficar mais alongadas e outras vão ser rompidas, que é esse daqui que vocês estão vendo. Então, eu tenho alongamento, a distensão, e tenho essa ruptura das fibras. E no grau 3, eu tenho uma ruptura completa dos meus ligamentos. Então, aqui, gente, no entorse de grau 2, muitas vezes o tratamento conservador, dependendo do número de fibras aqui que lesionou, o tratamento conservador, ele consegue, né, tratar, não precisando de cirurgia. Em alguns outros casos, o grau 2 vai precisar de cirurgia. O grau 3, a fisioterapia, normalmente vai agir depois, né, do processo cirúrgico. Então, no grau 3, vai ter aí, né, o tratamento cirúrgico desse ligamento, essa reconexão aqui do ligamento. Então, a gente vai ter, né, ligamentos calcâneo-fibular, anterior, posterior, que vão estar conectando aí e que podem estar sendo lesionados durante, né, os entorses de tornozelo. Grau 1, normalmente tratamento conservador, e a fisioterapia que é mais rápida, é mais fácil, né, assim, quando eu digo mais fácil, gente, não quero dizer que pode ser feito de qualquer jeito, eu digo que é um paciente que rapidinho você consegue recuperar ele. O de grau 2 já é um paciente que vai levar aí algumas sessões a mais para poder fazer essa reabilitação. E o grau 3, ele vai vir para a gente depois, né, do procedimento cirúrgico. Então, pessoal, aqui vai depender, né, mais uma vez, bom, vamos falar um pouquinho aqui das características, ok? Então, a gente já viu que tem entorse em inversão e eversão. O em inversão, ele é mais comum do que o de eversão, e a gente vai ter 3 graus aí de ruptura das fibras, então. Grau 1, onde eu não tenho ruptura de fibra, grau 2, onde eu tenho ruptura parcial das fibras, né, do ligamento, e grau 3, onde eu tenho a ruptura total do meu ligamento. Então, o pé, né, lá, o nosso, como é que vai aparecer esse tornozelo, como é que vai aparecer esse pé pra gente? Ele vai ser um pé que vai estar bem edemaciado, ele pode ter, né, essa alteração da coloração, então pode ser um pé que está mais roxo, e também vai ter, além do edema, do aumento da coloração, também vai ter o que é a diminuição, muitas vezes, da mobilidade. Então, aqui, né, um do lado do outro, para vocês poderem visualizar bem, né, que ele vai ter, sim, alguns sinais e sintomas bem característicos do entorse de tornozelo. Além da dor que esse paciente também vai estar apresentando. Então, dor, edema, aumento, né, da coloração ali, dessa vermelhidão, desse roxo, e também a diminuição ou limitação dos movimentos, né, da articulação do tornozelo. Bom, e aqui, né, o tratamento fisioterapêutico, então, vamos imaginar que há um entorse de grau 2, né, lesão parcial, não fez cirurgia, está fazendo aí o tratamento conservador, poucas fibras rompidas, então fez o tratamento conservador, ficou com esse pé imobilizado,
tá usando lá, né, o Rubberfoot, e aí agora ele está indo para fisioterapia. Então, mais uma vez, gente, a avaliação é extremamente importante, principalmente pelo que eu falei anteriormente, de a gente saber se foi algo de férias, algum acidente que levou ele a ter esse entorse, ou se já é alguma alteração biomecânica, seja de ângulo de quadril, seja alteração, né, na frouxidão dos ligamentos, de joelho ou do próprio tornozelo. Então, tudo isso é importante a gente saber avaliar para poder tratar esse entorse. E aí, né, a imobilização para o repouso articular, normalmente ele vem do médico já com essa imobilização e com esse repouso, né, para ele poder estar tendo tempo aí do organismo mesmo fazer essa regeneração, né, dessa estrutura. A gente vai poder estar utilizando o gelo, e aqui sim o gelo, mais uma vez, em função de quê? Da melhora, né, para diminuição desse edema, principalmente aí nos primeiros 5, 6 dias. Depois, se o paciente preferir, a gente pode estar usando calor? Pode sim, não tem problema, a gente pode usar calor. Só que no início, né, nesse processo inflamatório, esse processo de regeneração, o gelo ele vai ser melhor do que o na verdade, do próprio movimento ali da musculatura. A acupuntura, bandagem também é importante, a gente pode estar utilizando da bandagem para oferecer uma segurança maior. Muitas vezes o que acontece com o paciente que tem endorse de tornozelo é que ele fica inseguro na pisada, então toda essa parte da bandagem ela é boa, né? Ela funciona bem, tanto ali como para estar estabilizando um pouco essa articulação, e também, né, na questão sensório-motora, digamos assim, do paciente, né, tá entendendo que ele tem ali uma certa proteção, então ela ajuda nesse sentido de melhorar essa insegurança que o paciente produz, né, depois de ter tido um entorse de tornozelo. Alongamento importante, os movimentos de descarga de peso, isso de acordo com a evolução, né, do tratamento. Então, a descarga de peso desse paciente, os exercícios de propriocepção, então, os diferentes solos para ele poder andar e submeter ele a diferentes solos para ver como é que está a estabilidade ali da articulação e também o fortalecimento muscular. Então, aqui a gente tem inúmeras ferramentas, as pranchas de propriocepção, os Teraband que a gente pode estar utilizando. Então, são várias as atividades que a gente pode estar fazendo para estar melhorando, né, esse tratamento do tornozelo. E é importante frisar que o entorse de tornozelo, ele é um tipo de lesão que causa realmente muita limitação. Então, a reabilitação do entorse de tornozelo, ela é muito importante, porque se a gente não fizer a nossa parte bem feita, né, vamos supor agora um grau 3, o médico foi, fez a cirurgia, fez o trabalho dele, e aí vai o fisioterapeuta e não sabe o que está fazendo. Você pode, né, além de estar prejudicando o paciente, você ainda pode estar colocando em risco o tratamento médico daquela lesão. Então, todo bom médico, o bom ortopedista, ele sabe que o tratamento dele vai estar associado ao tratamento de um bom, né, de um excelente fisioterapeuta. Então, esse casamento, gente, esse trabalho de equipe multiprofissional, principalmente nessas lesões ortopédicas, ela é fundamental, tanto, né, para o meu serviço como fisioterapeuta, ter êxito, o do médico ter êxito, e o principal de tudo isso, que é o paciente, né, voltar a poder ter aí todos os movimentos daquela articulação, retornar com todos os movimentos e poder ter segurança no seu dia a dia, mais uma vez. Então, é sim importante essa interação entre médico e fisioterapeuta, entre paciente, médico e fisioterapeuta, para poder estar sempre buscando o melhor para os nossos pacientes. Beleza? E aí, né, aqui a gente entra no nosso último tipo de lesão, que também tem, infelizmente, um aumento bem significativo nas férias, que são as fraturas.
E aí eu vou entrar com vocês tanto, né, as fraturas por acidente automobilístico, que é o que acontece muito, como também, né, acidentes, por exemplo, as quedas dos idosos ou não idosos, os pulos de piscina, cachoeira, enfim, tudo isso, né, tem aí um aumento desse índice das fraturas. E aí, aqui a gente não vai estar entrando muito nos tipos de fratura, mas é importante a gente falar que a fisioterapia do tratamento das fraturas, ela vai depender, sim, do tipo de fratura. Então, eu preciso saber o mecanismo de lesão, eu preciso saber que tipo de fratura aquele paciente teve, para eu saber qual o tipo de movimento que eu vou executar para a reabilitação daquele paciente. Então, eu não vou, né, reproduzir aquele movimento, principalmente quando eu estou em fase de consolidação da minha estrutura óssea. A gente tem muitos casos de estruturas, né, de estruturas ósseas que acabam tendo esse problema de calcificação, então essas intercorrências de calcificação, que acaba, né, não sendo tão satisfatório. Então, o fisioterapeuta, ele precisa saber do mecanismo de lesão, e ele precisa saber quais os tipos de movimento que ele vai fazer de acordo com cada tipo, né, de fratura. Então, isso aí é extremamente importante a gente conhecer e saber que são, né, todos esses tipos que vocês estão vendo aqui. Então, são 7, aqui a gente vai classificar, né, como 7 a princípio. Então, a gente vai ter transversa, longitudinal, oblíqua, oblíqua desviada, espiral, a fratura simples e a fratura cominutiva. A gente pode encontrar, inclusive, num único paciente, mais de um tipo de fratura. Então, principalmente nos acidentes automobilísticos, no paciente que é politraumatizado, então, quando ele tem mais de 2 fraturas, ele já é considerado politraumatizado. Então, ele pode ter, por exemplo, uma fratura transversa, uma longitudinal, uma oblíqua desviada aberta. Qual é a principal diferença aqui, gente, dos tipos de fratura? A gente vai ter todas essas, que a gente já viu, e também 2 principais, que é aberta ou fechada. Então, as fraturas, elas vão se classificar em fratura aberta ou fratura fechada. A fratura aberta é onde a gente tem a exposição da estrutura óssea, né, através da pele. Então, eu tenho uma perfuração da minha pele. Aí, eu tenho uma fratura exposta ou uma fratura aberta. A fratura fechada é onde eu tenho a descontinuidade óssea, ou seja, eu tive a fratura da minha estrutura óssea, mas ele não atravessou a minha pele, ele não teve, né, a perfuração da pele. Então, fratura fechada, que não mostra o osso, fratura aberta ou fratura exposta, aquela que você tem aí a perfuração da pele. Certo? Então, aqui, normalmente, né, o paciente não vai chegar para o fisioterapeuta direto, ele vai passar pelo médico, né, pelo ortopedista. Se for uma fratura fechada, uma fratura, né, que não teve necessariamente a intervenção cirúrgica, é uma fratura que não teve ali o desvio, né, das estruturas, então, muitas vezes não precisa, não é feito a cirurgia, isso quem vai decidir é o médico. E aí, esse paciente vai ter que esperar o tempo de consolidação, e aí sim vai ser liberado para fazer a reabilitação. Então, nesse tempo de consolidação, muitas vezes a gente pode sim, né, fazer fisioterapia. Então, por exemplo, ele teve uma fratura, só um exemplo, de rádio, né? Então, ele vai estar lá imobilizadinho, ou com gesso, enfim, do jeito que o médico decidir que é melhor para ele, mas a gente pode estar trazendo, que pode estar fazendo as mobilizações de ombro. Então, para quê? Para ele não ter perda de amplitude de outras estruturas articulares que estão ali próximas daquela fratura, mas que a gente pode estar mobilizando sem trazer o quê? Prejuízo para aquela consolidação. Então, isso é bastante coerente a gente falar sobre isso, porque muitas vezes, alguns movimentos que eu vou fazer pode estar prejudicando na consolidação daquela fratura. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, né, um tratamento fisioterapêutico no pós-fratura, seja ele num pós-cirúrgico ou não, a gente tem que estar muito consciente dessas estruturas musculares que vão estar diretamente relacionadas com aquela estrutura que está lesionada, com aquela fratura, e quais movimentos eu posso e quais eu não posso realizar, para não trazer prejuízo para o nosso paciente. Então, lembrando, a gente vai ter, dentro dos tipos de fratura, fratura aberta e fratura fechada, e a gente vai ter aí, né, dentro dessa classificação, 7 tipos de fraturas
que o nosso paciente pode apresentar. E aí, se ele for procurar primeiro, né, ele contou que teve uma queda, que está com muita dor, está com edema, não consegue movimentar, não foi para o médico, o que a gente vai fazer? Pedir para esse paciente procurar o médico, fazer o exame, né, o raio-x, quando já dá para ver a fratura no raio-x, mas se for uma fratura mais, algo assim, por exemplo, como a coluna, ele pode fazer uma ressonância também, né, e isso quem também o médico vai saber avaliar e poder pedir esses exames, então a gente não vai tratar esse paciente sem falar para ele primeiro, né, fazer os exames, passar pelo ortopedista e ver como é que tá essa fratura. Porque depois que o paciente também acaba pegando uma certa confiança, muitas vezes eles acabam achando que a gente vai colocar a mão ali e vai saber o que ele tem. E não funciona assim, né, pessoal? A gente tem, sim, os nossos testes especiais, a gente tem todo um tipo de avaliação que a gente consegue fazer e consegue diagnosticar aí, fazer o nosso diagnóstico fisioterapêutico. Mas essa parte, né, de fratura, essa parte mais interna, a gente vai precisar, sim, dos exames complementares. E aí a gente pode pedir exame complementar, a gente pode fazer o pedido de um raio-x, por exemplo, mas o ideal, se você suspeita de uma fratura, é que esse paciente passe pelo ortopedista, então, para poder ser melhor avaliada que tipo de fratura foi e qual o melhor tipo de tratamento aí, né, dentro da visão médica, se vai ser um tratamento conservador, se ele vai precisar de uma cirurgia, beleza? Bom, e aí aqui, né, a fisioterapia e as fraturas. Então, já falamos um pouco sobre isso, né, dentro ali de quando eu estava falando das fraturas para vocês, mas mais uma vez, chama a atenção de vocês para avaliação, e, né, lembrando que algumas práticas fisioterapêuticas aí podem ser utilizadas no pós-operatório, ou, né, nesse período de consolidação da fratura, mesmo que não tenha tido o operatório, mas que o médico fez, a redução da fratura, então a gente pode estar, sim, utilizando algumas ferramentas da fisioterapia para melhorar o quê? Dor do paciente, para melhorar esse processo de cicatrização, né, o processo de regeneração ali das estruturas, para melhorar o processo inflamatório. Então, alguns exercícios e movimentos terapêuticos dentro do contexto do membro e não da fratura em si, né? Então, também a gente pode estar realizando, mas chama atenção mais uma vez. A avaliação é extremamente importante, saber o mecanismo de lesão é extremamente importante para que a gente não cause prejuízo para esse paciente. Certo, pessoal? Então, né, a gente, como fisioterapeuta, tem também, né, a função de promoção de saúde e de prevenção de doenças. A gente tem que ter essa visão mais ampla, mais aberta, e quebrar isso de que o fisioterapeuta, ele é um técnico reabilitador. Ele não é um técnico reabilitador, ele trabalha, né, nas três atenções aí de cuidados do paciente, primária, secundária e terciária. Então, a gente trabalha, sim, com prevenção, trabalha com orientações, trabalha com promoção de saúde, trabalha com reabilitação, então, essa parte preventiva, ela é muito importante, essas dicas aí que vocês podem estar dando para os seus familiares, para os seus amigos, né, de como se prevenir de não entrar para esse número aí de aumento de lesões nas férias. Então, se é uma pessoa que é mais sedentária, fazer sim os alongamentos, a gente sabe que o alongamento dentro da desportiva, ele tem uma outra característica, tem muito artigo que fala que, né, que não deve ser utilizado, tem outros que falam que deve, mas para o paciente que é sedentário, o alongamento é sim extremamente importante, porque ele vai quebrar a rotina, ele vai sair daquela rotina natural dele. Então, o alongamento é importante sim. Aquecimento também é muito importante, então se alongar, se aquecer antes de qualquer atividade. Os equipamentos de proteção, né, pessoal, nunca andou de patins, resolveu que vai aprender a patinar nas férias. Usa, né, gente, usa um capacete, usa aí uma cotoveleira, uma joelheira, porque a queda, ela é bem, né, bem provavelmente ela vai acontecer, mas você tem como evitar aí lesões mais graves. Então, orientar as pessoas a isso. Andar de bicicleta, utiliza capacete, utiliza cotoveleira, para não ter, né, para ter uma forma aí de prevenir essas lesões. Certinho? Então, essa nossa aula acaba aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão,
podem colocar nos comentários, e a gente vai estar respondendo aí as dúvidas e também perguntas, se vocês tiverem. Essas são as nossas redes sociais, e se você gostou, dá um joinha, curte aí e segue a gente nas redes sociais. Muito obrigada, tchau, tchau, até o próximo vídeo.